da dívida pública, tudo, né? E recentemente a gente teve com a Haddad aqui no Três Irmãos, né? A gente falou com isso com ele, tem que fazer auditoria da dívida pública, vai que reduz essa dívida aí e tal. E ele falou, Rodrigo, a dívida pública é auditada todo dia aqui no Brasil. É isso. E é isso mesmo. É isso. Então, os dados são públicos, cara. Tá tudo lá no o Haddad tem razão nisso aí, cara. Cara, aí é uma briga que eu tenho com a esquerda. Tá? Essa turma que faz da auditoria da dívida um cavalo de batalha não sabe como funciona a moeda dívida no sistema capitalista. Eles não sabem. Eita. Entendeu? Hoje, se a gente for fazer uma auditoria da dívida, vamos pensar, beleza, vamos auditar a dívida, vamos achar fraude na dívida. O que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar a dívida? Que nós achar fraude? Porque a fraude que eles alegam não é agora. A fraude que eles alegam é o seguinte: é quando houve a mudança da dívida externa para a dívida interna, que foi o que aconteceu no Brasil, né? Se internalizou a dívida, foi um processo fraudulento. Eu concordo. Teve muita gente que ganhou muita grana com isso e teve muita falcatrua, teve muita informação privilegiada, sim. Agora estamos falando de uma parada que aconteceu em 94, pouco depois disso aí. Então o que nós vamos fazer agora? Se a gente começa a cancelar a dívida, o que vai tendencialmente acontecer? Nós vamos precisar de mais taxa de juro. Tu tá entendendo? Porque tu pensa, quem que vai comprar Brasil se amanhã ou depois vai ter uma auditoria e vão cancelar o meu título? Porque é isso, dívida pública tem gente que compra na outra ponta. E às vezes é fundo de pensão, fundo de investimento, não sei mais o que e tal. Além de pessoa mesmo que compra tesouro direto, outras coisas. Tá, e aí, eu vou comprar? Não. Pra eu comprar um papel que tá com risco de ser anulado por uma auditoria, eu vou pedir um prêmio de risco maior. Senão eu não vou comprar. Então aquilo que eles dizem que deve acontecer para reduzir o que se gasta com o encargo da dívida, e eu concordo, se gasta muito com o encargo da dívida, mas na minha interpretação, qual o problema? É a taxa de juros. Entendeu? Hoje a maior parte é tudo dragado para taxa de juros. Mas não é uma questão de dívida, é uma questão de taxa de juros. Eu penso sempre o seguinte, a dívida pública brasileira, eu não acho que ela é muito grande não, viu? Acho que ela não é muito grande não. Nossa, é metade do nosso PIB? Não. Isso aí é o cálculo lá. E esse gráfico, não, esse é só gráfico juro, que eles vendem, do que é gasto com juros, também tá errado, cara. Por quê? Porque ele mostra a despesa financeira. Mas, de maneira muito malandra, eles não mostram a receita financeira. Vamos entender uma coisa, Robertinho, Rodrigão. A gente tá em déficit fiscal. Se a gente tá em déficit fiscal, significa que é parte da dívida pública que está custeando o Estado. Então tem receita financeira nisso. Como é que você vai fazer um gráfico das despesas financeiras sem mostrar o outro lado das receitas financeiras? Tá tudo errado nesse troço aí. É um terraplanismo econômico nisso aí. Tem que diminuir, sim, o volume do que é gasto lá, mas só é esse volume todo. Quando eu fiz esse debate, eu fui xingado até a minha próxima terceira geração. Que eu disse o seguinte, se esse raciocínio dessa turma aí tá certo, o Paulo Guedes era mais de esquerda que o Lula. Porque se olhar o mesmo gráfico que eles fazem do período do Paulo Guedes e do período agora, do Haddad, o que é consumido com juro agora é maior. Por quê? Porque a taxa com dívida agora é maior. Por quê? Porque a taxa de juro do Paulo Guedes era menor. E aí se eu fizer o mesmo gráfico, então quer dizer que o Paulo Guedes era mais de esquerda que o Haddad? Alguém acharia isso? Eu acho que não. Por mais liberal que eu acho que o Haddad é, eu acho que não. Acho que não dá pra comparar ele assim com o Paulo Guedes. O que acontece? É que a taxa de juros era menor. Então onde é que tá o problema? Tá na dívida ou tá na taxa de juro? Pra mim o problema tá na taxa de juro. Então assim, pra mim parte de um discurso, cara, que é uma incompreensão do que é a moeda no capitalismo. E a moeda é dívida. É dívida. A moeda ela é passivo sempre. O real é passivo do Banco Central. Depósito à vista é passivo do banco que tem lá o teu dinheiro depositado. Moeda é sempre passivo. As pessoas estão divergindo no básico, então. Pra mim, elas não conseguem entender o que é moeda. É terraplanismo econômico isso aí. Todo economista sério de esquerda, todo economista sério de esquerda não leva isso nem em consideração. Assim, tem muita gente que também entra no meu canal e fica lá, vamos falar sobre a auditoria cidadã da dívida, uma coisa assim, né? Eu acho que é o Paulo Gala que fala que isso aí é a escola austríaca da esquerda, né? É um terraplanismo, porque não faz sentido. O que o Humberto está dizendo é o seguinte, uma coisa é estoque e outra é fluxo. A gente tem que se preocupar com o fluxo, né? Se
seguindo a linha desses caras, eu vou diminuir o estoque. Só que o fluxo do estoque sobrar vai ficar maior ainda. Entendeu? Por quê? Porque perde a credibilidade e vai ter que pagar a taxa de juros maiores, né? E o Estado, que o Humberto tá falando, o Estado emite 2 passivos, né? Moeda e dívida. A diferença é que uma paga juros. Se eu for mexer na moeda que paga juros e tirar a credibilidade dela, eu vou ter que pagar mais juros ainda para emitir essa moeda. Então, assim, e não faz sentido. Tinha uma época que o pessoal me questionou, eu não sei, eles vão evoluindo nesse discurso aí, né? Tinha uma época que eles me questionaram que eles falavam que a diferença da dívida bruta e líquida, né? Que isso muita direita bate também, né? Da diferença da bruta e líquida. Porque a diferença da dívida bruta, quando você olha lá, quando você quer aumentar o número e fazer um discurso contrário, você usa a dívida bruta, né? Só que a parte da dívida, a diferença da dívida bruta líquida é o título que o Tesouro emite para que o Banco Central pratique a política monetária. E, na realidade, é um título que não é estoque, é só fluxo. Não é dívida. Quando o Tesouro emite um título para o Banco Central utilizar para fazer política monetária, o Tesouro não está recebendo dinheiro do Banco Central. É só um papel que ele emitiu para o Banco Central praticar a política monetária. Então é só fluxo, é só pagamento de juros. Nas operações compromissadas, né? Então, você tem que entender, o Tesouro emitiu R$1.000, um LTN de 1.000, para que o Banco Central utilize aquela LTN, aquele título da dívida pública, para fazer política monetária, para jogar lá no mercado aberto e ficar fazendo compra e venda para estabelecer a meta da taxa Selic. O Tesouro não recebeu esses R$1.000 do Banco Central. Então não é estoque, entendeu? É só fluxo. Então essa é a grande diferença. Quando inclusive a direita quer usar o volume da dívida frente ao PIB, eles usam o número da dívida bruta. Mas aqui não é dívida, entendeu? Não é estoque, é só fluxo. Então assim, tem muita desonestidade no discurso, inclusive desse pessoal da dita, né, escola austríaca da esquerda, que fica batendo eu acho que isso é gastar energia, entendeu? Você tem batalhas melhores para você travar. Mas é desonestidade ou é ignorância? Porque, assim, por exemplo, você pega aqui, Tamir, Crepe, os trabalhistas, os caras vêm aqui, vêm com o gráfico na mão, falam, ó, o problema é aqui, ó, tá o gráfico aqui, ó, é a dívida aqui, a gente tem que parar de pagar essa dívida aqui, que isso aqui tá atrapalhando. Então, a próxima vez que eles te mostrar esse gráfico, tu pede pra eles mostrar o gráfico das receitas financeiras. Mas agora vem o Mamãe Falei também, vem aqui agora com o gráfico, que é a galera do partido do MBL, fala, ó, aqui, ó, o problema mostrando pro povo é a dívida. Nós temos que começar a economizar, gastar menos para resolver esse problema. Mas o problema, de certa forma, é a dívida. A solução é que não é auditoria, por exemplo. A dívida realmente é um problema. Eu acho que no capitalismo dívida não é problema, dívida é solução. É lógico. Se você tem a grana, né, com certeza. O dinheiro é que trabalha para você. Não, você tem a grana, não. A dívida, na realidade, você está antecipando um crescimento que você quer lá na frente, né? Então, assim... até não tem crédito. Sob o ponto de vista das finanças, a dívida, crédito, é uma solução para você antecipar, para você se financiar um eventual projeto, né? Então, uma empresa, quando a gente estuda em finanças corporativas, qual que é a melhor relação de custo de capital da empresa, que a gente chama de custo médio ponderado de capital? É quando você injeta dívida na estrutura de capital da empresa. Se a empresa tiver só capital próprio, ela não consegue financiar os seus projetos. Então, para ela financiar os projetos, ela traz capital terceiros, que em teoria é mais barato, vai jogar o custo médio ponderado de capital para baixo, os projetos vão ficar economicamente viáveis, ela vai executar o projeto e vai se dar bem lá na frente. Por que ela faz isso? Porque lá na frente vai gerar receita. Quando você olha para o Estado, eleva isso à enésima potência, porque além dela emitir dívida, ela emite moeda também, cacete. Entendeu? E aí, por que o Estado, por que a China, qual que são as duas maiores economias do mundo? Estados Unidos e a China. Os caras têm déficit há muito tempo. Os Estados Unidos há 40 anos, a China há mais de 30 anos. Por que eles cresceram emitindo e tendo déficit o tempo todo? Porque aquilo ali vai fazer crescimento econômico, e lá na frente vai voltar. E é um ciclo, entendeu? Eu falei pro Caporeso, pro Marco Antônio ontem, o problema não tá no gasto público, o problema tá na qualidade do gasto público. Esse é o problema. O problema não é o Estado gastar, o problema é o Estado gastar mal. Entendeu? Porque se o Estado gasta bem, acontece o que o Coboro falou. Nós temos que entender uma máxima que eu sempre bato na tecla. Dinheiro não desaparece. Se é déficit público, é superávit privado. É uma identidade contábil. Se teve um déficit do setor público, o dinheiro sumiu. Foi para alguém. Ele tá no superávit privado. Sim. Entendeu? Claro, eu tô resumindo aqui porque tem que descontar a relação com o exterior, né? Porque pode ter vazamento de poupança. Mas assim, é isso. É isso que eu ia te perguntar. Se todos os países tiverem déficit público, isso não vira um problema lá na frente? Cara, mas basicamente... Igual a China tem déficit público, sim, mas ela acaba tendo... Ela acaba trazendo dinheiro externo pra dentro. Rodrigão, só não tem déficit público país usuário de moeda.
Entendeu? Que é o que a turma da auditoria fala. Da auditoria da dívida fala, ah, mas na Grécia resolveu. Ah, mas no Equador resolveu. Claro, meu velho, porque é outra relação. O Equador tinha uma economia dolarizada. A Grécia era a zona do euro, usuário de moeda. Se você é usuário de moeda, se um Estado é usuário de moeda, ele tem que arrecadar para gastar. Agora, se o Estado é emissor de moeda, ele pode usar esse mecanismo de dívida pública para fazer crescimento. Se o gasto público for bem feito, ele vai gerar retorno positivo para a economia. O problema é quando o Estado gasta mal. A turma da auditoria tinha razão quando ela começou lá atrás. Porque quando essa turma começou, a briga deles era com a dívida externa. E aí sim, aí é um outro papo, porque era uma dívida em dólar, que o Brasil não conseguia se financiar em dólar. E aí sim, para mim é muito claro, quando é que um país está quebrado? Quando ele não tem dólar. Em outra situação o país não está quebrado. O Brasil está longe de estar quebrado porque tem reservas até mesmo em excesso, como o Cobori falou aqui. Uma das discussões que a gente tem é o custo de carregar as nossas reservas, né? Que é uma discussão séria. Se nós precisaríamos ter tantas reservas assim ou não. Agora, por que a Argentina está quebrada? Porque não tem dólar. Entendeu? Por quê? Eles podem emitir o peso, mas enquanto os títulos públicos estiver atrelado ao dólar, enquanto o sistema bancário deles for frágil, justamente por não ter reserva em dólar, eles não vão solucionar o problema deles. A nossa taxa de juros nas alturas, que estruturalmente vem sendo mantida há muito tempo, ela até tinha uma razão de ser lá em 94. Porque nós precisávamos de alguma maneira atrair dólares, mesmo que fossem esses dólares especulativos, porque nós não tinha dólar e para estabilizar a moeda nós tínhamos que conseguir dólar. Aí o que a gente fez? Pô, para eu investir num país que tá quebrado, eu tenho que oferecer um prêmio de risco muito grande. Por que eu vou botar o dinheiro no Brasil? Porque vamos pensar no investidor estrangeiro, que quer comprar título público só para ganhar no juro. Pô, eu vou comprar meus títulos no Brasil, mas se o Banco Central do Brasil não tiver dólar, quando eu for realizar meu capital, eu não tenho garantia nenhuma. Porque se eu for realizar meu capital e o Brasil não tiver o dólar para me pagar, quando eu for fazer o processo inverso, eu perdi dinheiro. Então, o prêmio de risco tem que ser maior, entende? A taxa de juros tem que ser maior. Então, lá atrás fazia, sim, algum sentido a gente ter essa taxa de juros. O problema é que isso passou. Não tem mais esse sentido para fazer isso. E a gente é excessivamente conservador. E aí o Cobori também já foi no ponto central. A questão é controlar o dólar. Então a gente usa essa taxa de juros para manter o dólar relativamente estável, porque é o que tem mais impacto sobre a inflação. Só que eu penso em linha com o que a gente vem conversando aqui. Não, dá para ter algum controle de capitais, sabe? Dá pra gente tentar amarrar algumas coisas para diminuir essa volatilidade do dólar. Pode fazer o que eu falei, a gente pode dar mais instrumentos pro Banco Central, sabe? Para ele fazer política monetária. A gente tem que melhorar o conjunto institucional para que a gente possa abrir caminho, para que a gente tenha uma taxa de juros estrutural menor. Que tipo de ferramenta se daria para o Banco Central, Não, além de trabalhar com a taxa de juros? Eu dei alguns exemplos aqui. Um são os depósitos remunerados, né, em alternativa às compromissadas. Eu acho que isso é bom. Sim, você Outra falou. é fazer o Banco Central também poder atuar no mercado de juros futuros, que isso também ajuda a pautar toda a curva de juros. Outra coisa que eu faria, um duplo mandato para o Banco Central, como alguns países do mundo já têm. O que é essa ideia do mandato? Hoje o nosso Banco Central ele só persegue uma coisa. Inflação. Entende? Eu acho que não poderia ser assim. Eu acho que a gente tinha que perseguir no mínimo, tá? Inflação e crescimento, inflação e emprego, sabe? Talvez até mesmo extrapolando um triplo mandato. Oh. Eu sei que já é um pouco mais difícil chegar nesse tipo de situação, tá? Mas já tem algumas ideias nesse sentido. São coisas que dá para fazer. A gente já tem bancos centrais que fazem isso. Se pegar o que o Banco da Inglaterra faz, o que o Banco do Japão faz, já é uma outra organização institucional que dá mais poder de fogo para o Banco Central. Eu insisto, o Banco Central bem empoderado, no mercado ninguém pode com ele, cara. A hora que você falou em triplo mandato, o Cobori deu um sorriso aqui, tipo, como porque é se fosse difícil, impossível. Porque eu defendo o triplo mandato. Sério? Inflação, desemprego e crescimento. Os países que estão na frente já estão fazendo isso. Quais são os três? Inflação. Inflação, desemprego e crescimento. Tu tem meta, entendeu? Hoje a gente tem meta de inflação que o Banco Central tem que perseguir. Não, o Banco Central tem que ter meta de inflação, meta de crescimento e meta de nível de emprego. Há quem diga que é impossível, né? Que o Banco Central não teria instrumento para tudo isso.
Mas beleza, mas vamos conversar nesse sentido, vamos ver onde que a gente pode avançar e tal. Inflação você defende controlar. 4 com 2 de banda. E crescimento e desemprego seria o quê? Não, mas aí você tem que, obviamente, são 3 variáveis. vai Aí fazendo você uma teria que sentar e regulagem. regular. teria que, Agora, aqui é difícil. atuar ao longo da curva não é novidade para ninguém. O Banco Central japonês faz isso, né? Fez isso durante muito tempo. Os Estados Unidos, quando quer, faz isso. Até porque ele tem a hegemonia do dólar. E ninguém, como disse o Humberto, ninguém pode com o Banco Central. Fala, mas vai ter dinheiro. Não, porque o Banco Central está comprando e vendendo o tempo todo. Ele quer alguém com a capacidade de manipular o mercado maior do que o Banco Central? Não tem. Você pega 2 fundos ali do Banco Master e um cabeça de bagre, eles manipulam o mercado. Você acha que o Banco Central, se ele quiser manipular, você atuar na curva de juros é manipular o mercado. Na direção que você quer. Então, o que o Banco Central japonês faz, pra vocês entenderem o que é? A relação taxa de juros e valor do título é inversa. A taxa de juros está no denominador. Então, quando você começa a comprar muito título, você joga o preço para cima e a taxa de juros cai. Quando você faz o inverso, você vende muito, o preço cai e a taxa de juros sobe. Então ele consegue manipular a taxa de juros no patamar que ele quer. O que ele faz? O mercado e por que isso é importante? Porque os projetos de longo prazo da iniciativa privada, eles utilizam a curva longa de juros, a taxa de 10 anos. Então eu quero fazer, obviamente, porque os projetos não dão retorno no ano que vem. O cara tem um projeto para dar retorno em 5 anos, em 10 anos. Então ele consegue se financiar no mercado de capitais com a taxa de juros de 10 anos. Só que se a taxa de curto prazo está em 15, você tem uma curva, a curva padrão ela é positivamente inclinada, né? Então a taxa de longo prazo tá mais alta ainda. Ou ela tem um outro formato, mas geralmente está mais alta. Então quando você quer, inclusive, derrubar a taxa de juros no curto prazo, você começa a mexer na de longo prazo. Só que na de longo prazo, teoricamente, você não precisa ter dinheiro. Você tem outros instrumentos derivativos que você consegue fazer isso. Mas no limite, se você quiser ter dinheiro, se você quiser jogar a taxa de juros para baixo, você começa a comprar os títulos. Isso aí. Você imagina o poder de fogo do Banco Central. Não pode fazer isso, por lei, no Brasil. Não pode. Imagina o poder, inclusive acho que no passado eles tentaram passar uma lei para o Banco Central poder fazer isso. Acho que foi na Covid, inclusive. Na Covid eu me lembro que até pro Banco Central atuar em títulos privados, se eu não me engano foi isso que eles liberaram, que não podia nem isso. Né? Mas enfim, tem que mudar mais instrumento o Banco Central. Imagina o canhão que o Banco Central tem. Você acha que alguém vai querer apostar contra ele? Cara, se o Banco Central quiser, ele quebra qualquer um no mercado. Vou entrar comprando de longo prazo agora. Se de 10 anos eu vou comprar amanhã. Porque, assim, como funciona o mercado de capitais? Todo dia o Banco Central entra no mercado, no que a gente chama de open market. E ele entra lá exclusivamente, como ele só tem um mandato único, ele entra exclusivamente para controlar a taxa de juros, para chegar na meta da Selic que eles determinaram. E como que ele faz isso? Comprando e vendendo título no mercado aberto. Então ele entra, tem os dealers, geralmente são 5 maiores bancos, né? Depois esses bancos distribuem para o mercado interbancário, mas ele entra lá e fala assim, estou comprando título. Ele bateu na mesa, o sistema financeiro vai fazendo, vai contra ele. Estou comprando, todo mundo vende. Porque ele fica regulando as reservas bancárias, né? Todo banco tem uma reserva em cash, dinheiro, e uma reserva em título público. E aí o que ele está fazendo é controlando essas reservas para chegar na política monetária. Aí ele entra lá e fala, estou comprando título. Todo mundo começa a vender, ele compra até o patamar que ele chegou na meta que ele quer lá da Selic. Fica lá muito próximo hoje dos 15%. Ele vai passar a fazer isso no mercado aberto, no mercado futuro. Isso aí. Estou comprando título de 10 anos agora. Você acha que alguém vai contra ele? Resumindo. Alguém vai apostar contra ele? Se o Banco Central quiser, ele escolhe todas as taxas de juros. Hoje ele só escolhe a curta. E a curta, basicamente, é a taxa do mercado interbancário. Não é que a gente paga. Quando você vai fazer um financiamento lá do teu carro, da tua casa, tu tá pagando a longa. Uhum. E quem é que determina o que o Banco Central... Vamos pensar, para ele fazer esse tríplice investimento, essa tríplice assistência, é uma normativa federal? É lei. É lei, é a política. Então, né? A política tem que mudar isso aí. Por isso que eu falo assim, o Banco Central, a gente critica, obviamente que a gente tem que criticar, mas ele está amarrado. O Banco Central, o presidente do Banco Central é um tecnocrata. Ele faz o que as regras que colocaram para ele fazer, ele vai perseguir. Então assim, depende da política mudar as regras. Você tem que mudar as regras. Então dá um tríplice mandato, muda o sistema de método de inflação. Tem um monte de coisa. Passa uma lei que permite ele atuar na curva de juros. Tem como você fazer isso. O mercado não vai contra, cara. Sabe por quê? Quando você atua na curva longa de juros no mercado futuro, tem muita gente alavancada nisso aí que perde dinheiro se ele apostar contra. Então. E nunca mais vai, hein? O cara pode até tentar apostar contra na primeira, na segunda, bicho. Ele não aposta contra. Então, o presidente não tem, sei lá, uma força política para fazer isso acontecer, não? Que presidente? Presidente da República? Não, o presidente do Banco Central, por exemplo. Hoje, olha só, nós estávamos há pouco antes falando do Galípolo, né? Como tem esse mandato do Banco Central que hoje persegue apenas a inflação, pensa no Galípolo. Se o Galípolo não bate
estoura o teto da meta, ele pode perder o emprego. Porque ele tem que Sim. cumprir o mandato. Sim. E o mandato dele é, você tem um teto da meta que você não pode extrapolar. Se você extrapolar, você abre um precedente até pra tirar o cara. Porque, ó, você não cumpriu o seu mandato. Então eles acabam ficando mais conservadores quando eles sentam lá. Entende? Entendi, claro. Entendeu? Porque é aquilo ali que ele tem que perseguir. Agora, se tu tem crescimento e inflação, bom, aí você já consegue. Não, tudo bem, eu tô controlando a inflação, mas o crescimento tá muito baixo, então eu tenho que regular aqui para crescer um pouco mais. Então você já tem um duplo mandato. Você já dá um pouco mais de poder de fogo pro Banco Central poder ajudar no desenvolvimento, sabe? Eu sei que é um papo meio técnico, mas a gente também tem que fazer essa discussão. Sim. Também tem que fazer essa discussão. Eu sempre gosto de apostar na inteligência da nossa audiência. A direita geralmente aposta na burrice, né? A gente aposta na inteligência. Eu acho que as pessoas têm como entender esse assunto. É difícil? É, mas a gente tem que apostar na inteligência. Sim. Então, Robertinho. Sim. Não, eu concordo. É porque, não, na verdade é o seguinte, sempre que alguém fala de esquerda e direita, eu volto a temar, o Cabeleira fala isso outra vez, eu tenho que discordar dele. É porque existem pessoas com a mesma capacidade, independente das escolhas delas. Entendeu? Tipo assim, na direita tem gente muito burra. Eu tenho certeza que sim. Como tem na esquerda. Gente muito burra. E tem gente muito inteligente na direita. Cara, com certeza, acreditem nisso. Até porque vocês são ferrenhos ainda, né? Mas tem, né? Não, vocês são ferrenhos defensores aí de que a esquerda apanha da direita, que a direita domina todo o sistema. Eles dominam porque eles é burro? Não, deve ter gente capacitada ali. Deve ter gente capacitada ali. Sem capital. Manter o capital. Mas eu dei uma dica pro Rodrigo. Quer chamar um ditado assim, ou você tem inteligência ou você tem dinheiro. Quer chamar um cara da direita? Os dois não dá pra ter, não? Dá uma dica. Direita bom. Um cara de direita, um liberal, bom. Vou anotar o nome aqui. André Lara Rezende. Pode chamar aqui que ele vai dar uma aula boa pra vocês. E é um liberal. Assumidamente liberal. E é um cara que eu gosto. Você assina embaixo aí, o André? Eu já comentei num episódio aqui. Eu li os 3 últimos livros dele. É muito bom. Ele tem um livro que chama Juros, Moeda e Ortodoxia, que é tudo baseado em toda a experiência empírica da crise subprime. Né? Então ele provou lá que, primeiro, imprimir dinheiro não necessariamente gera inflação, e a crise subprime provou isso. Aí tem um outro que chama Senso e Contrassenso, e a camisa de força ideológica. Cara, os 3 livros são excelentes. E ele é um cara que critica todo o modelo aí, e ele fala disso aí. Primeiro ele fala, o Estado que imprime o próprio moeda não tem restrição financeira. Né? Outra coisa que ele fala, ele critica muito esse negócio da meta fiscal. Meta fiscal, que acabou, tem criticado bastante esse discurso da austeridade fiscal, né? Tem estudos, não é nem dele, acho que é de um economista chamado Demian Fioca, que ele mostra que dos últimos 20 anos, os 10 anteriores, os 10 primeiros, o Brasil atingiu o superávit primário em todos os 10 e a média da taxa de juros real daquele período. E agora, dos últimos 10 mais próximos, que o Brasil não atingiu o superávit, ou teve déficit primário nesses anos, e a média da taxa de juros real. Ele provou que, nesse estudo dele, obviamente tem outras variáveis, tá? Estou só simplificando. Mas ele provou nesse estudo dele que quando o Brasil atingia a meta fiscal, a nossa taxa de juros era mais alta durante os 10 anos. Então, o que ele fala assim, não tem essa relação de meta fiscal com taxa de juros. Que o mercado exige uma taxa de juros se o governo não atingir o superávit primário. Isso é bobagem. Isso é Quem bobagem. define a taxa de juros é o Banco Central. Mas não é. De novo. Ó, eu vou te falar um negócio. E o André Lara Rezende, ele bate muito nessa tecla, tá? Vamos convidar ele. Assim, eu fico zoando um pouco. Tem pessoas da direita que são boas. É um pouco de zoeira, assim, tem que zoar também. Mas eu até vou aproveitar o Cobor aqui. As que são boas são ingênuas. Recente eu falei que tem gente da direita boa? Tem. Mas eu acho que quanto mais ele estuda, mais a de esquerda ele fica. Sim, é um caminho sem volta. É o caminho necessário, né? Você chega a concordar nesse ponto? Claro, assim, eu tô muito errado nisso aí? Claro, concordo com você. Sempre. Só não vou discordar do Cobori, mas você tá errado. Não, se o Cobori tá validando o que eu tô falando aqui, eu tô tranquilo. Na realidade é o seguinte, experiência própria, né? As pessoas sempre me perguntam a experiência própria. Quando você tá... Cara, eu tenho 2 filhos que estão na Faria Lima, né? Quando você tá no mercado financeiro, o sistema ele te cobra tanto resultado... que você é muito competitivo, né? Te cobra tanto resultado que você fica imerso naquilo. Você não tem tempo para pensar em outra coisa. E para você ser mais produtivo e atingir os resultados, você tem que seguir aquela ideologia, aquele pensamento econômico do mainstream e tal, porque é o que eles seguem e o que dá certo para eles. Só que aquilo tá dando errado para os outros. Tá dando certo para 1% da população.
Por isso que eu falo, é bom, tá? O Brasil tá crescendo, tá, mas quem tá se aproveitando dessa riqueza que tá sendo gerada? Cada vez mais concentrado nesse 1%. Mas as pessoas, quando você falou, tem pessoas boas, tem certeza disso. Eu fui num podcast, fui em vários podcasts da Faria Lima, né? Graças a Deus eles ainda me convidam. Ainda não te conhece, né? Eu fui o último que eu fui foi no da Genial Investimentos, né? E nesse da Genial Investimentos, eu fui no podcast, foi até legal ali, teve uma discussão boa, depois o pessoal criticou muito o co-host que tava lá e tal, mas eu, assim, sinceramente, eu não fiquei chateado não, eu achei legal. E depois eles saíram lá, eles têm 3 andares lá inteiro no prédio lá, foram me apresentar, né, a estrutura, e assim, muita gente, muito analista de mercado, analista de ações, veio ali me cumprimentar, né? E você vê que tem pessoas que estão fazendo essa reflexão, né? Muita gente falou, pô, até legal, professor, você ter vindo, né? Que só vem o pessoal de liberal, de direita aqui, fala sempre a mesma coisa, né? Legal que você fala uma coisa, né, um pouco diferente, nos faz refletir. Então, assim, quando a gente critica o mercado financeiro, eu tô criticando o grande capital, cara. Tô falando de meia dúzia de pessoas no mercado financeiro que comandam o sistema. A grande massa das pessoas que estão lá é classe trabalhadora também. Apesar de alguns acreditar que não, né? Mas a grande massa está lá é classe trabalhadora, que vive dentro dessa loucura da competição do mercado, de dar resultado. Então, assim, nessa minha fase, eu não tinha tempo para pensar. Sabe aquele negócio? Eu já contei para vocês, vivia em aeroporto, avião e tal. E aí, o pouco tempo que te sobra, pô, vou ler o que me ajuda no dia a dia. Vou estudar. Ali, né? A teoria mainstream. Vou ler o Mises aqui, né? Mises nunca foi muito Mises mainstream, não. Mises é gibi, né? Romance. Aí, É isso aí. Então, assim, uma coisa, eu até falei ontem no fórum de inovação sindical, né? Que eu estava fazendo uma reflexão esses dias, que eu tiro experiências boas do que eu passei, né? Da prisão. Eu fiquei 80 dias preso. Eu falo assim, um presente inestimável que a prisão me deu foi tempo. Porque eu era um cara tão acelerado, tão workaholic, que eu nunca tinha tempo para nada. O tempo era para trabalhar, fazer negócio, dar resultado. Então, você não tem tempo. E você vê o quanto você vai ficando alienado e ignorante em outros assuntos que não aquele do seu dia a dia. Sei lá, tá num processo de fusões e aquisições, tá avaliando ações, avaliando empresas, o tanto que o seu mundo fica muito restrito àquilo, entendeu? E uma coisa que obviamente é um trauma, né, que é ser preso, mas me deu um presente que foi tempo. Você tá preso, não pode ter celular, não vai mais fazer negócio, tá lá é o ócio total. Aí o ócio total te dá tempo. E te dá tempo de você começar a pensar em outras coisas que você não tava pensando, né? Então quando eu fui preso, minha esposa me levava, uma coisa que eu sempre gostei foi de ler. Apesar de não estar lendo de tudo, eu sempre gostei de ler. Aí eu traz aqui livros, né? Então eu passei 80 dias lendo e convivendo com pessoas diferentes, né? Eu convivia com os coletinhos Michelin da Faria Lima, as pessoas que falam sempre a mesma coisa, né? Sempre as mesmas reflexões. E, cara, você tá numa prisão, são seres humanos, cada um com uma experiência de vida. E aquela convivência, aquela conversa, por mais que o preconceito das pessoas que estão fora acha que você não tem nada a aprender, cara, você tem muito a aprender com essas pessoas. Pelo que elas passaram, até as que admitem que fizeram coisa errada e também estão refletindo. Então, assim, é uma experiência humana muito rica. Então, o que a prisão me deu foi tempo. Para mim é um presente inestimável, que até hoje eu tento preservar isso, de ter tempo, de estar no ócio, não quero fazer nada, quero ficar aqui pensando em outras coisas, né? Que não aquilo que o meu dia a dia me obriga a pensar, entendeu? E essa experiência humana de ter convivido com pessoas que eu, obviamente, nunca imaginei que ia estar no meu convívio. Você não... acho que até como uma experiência, né? Se alguém chegar a favor, quero passar por experiência, não seria tão legítimo assim, né? Mas eu tive essa experiência. Então, foi uma experiência que me ajudou muito, assim, me fez refletir bastante sobre a sociedade, sobre a humanidade, né? Sobre que todas as pessoas têm um lado bom e têm um lado ruim, né? Que eu acho que eu já conversei com vocês sobre isso. O que eu posso aproveitar, né? No que essas pessoas ditas más têm de boa. Com a experiência de vida de cada um, né? Então, assim, naturalmente, quando você tem tempo e você tem acesso a outros tipos de informação, você evolui. Você só cresce na dúvida, cara. Na certeza. Se você tiver certeza de tudo, você vai ser sempre uma repetição de você mesmo. Você não vai evoluir.
Então o que te faz evoluir é dúvida. É aquela pulga atrás da orelha. Que é o que eu tenho tentado fazer, entendeu? As pessoas têm muita certeza. Aí você vai lá e põe uma pulgazinha atrás da orelha dela, pra ela falar assim, putz, não é que pode fazer sentido, não é que, entendeu? Então assim, tempo é importante, porque quando você tem tempo, você tem acesso a outro tipo de conhecimento, a outro tipo de informação. E isso te faz crescer, sempre. Então, naturalmente, respondendo agora a sua pergunta, naturalmente a pessoa evoluir. O que move o mundo são as perguntas, não as respostas. Cobori, eu vou te falar, cara, você faz eu acreditar na humanidade, velho. Você é um cara foda demais, bicho. Eu gosto de você igual eu gosto do Breno Altman, só pra vocês terem noção. Eu agradeço. Demais. Não, o Breno também é foda, o Cobori. O Cobori é Sim, foda demais. eu falo isso todo dia. É o que a gente tem de melhor. Isso mostra que é possível, cara. Tá vendo? Não, você não traz um cara de direita que fala uma parada dessa aqui, meu irmão. Nunca. Pode trazer 1000, Pô, nunca. Rodrigo, assim você vai dar razão pro Marco Antônio, Rodrigo. A bondade está nos olhos de quem vê. Eu agradeço, eu vejo assim, muita gente boa aqui a todo tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Inclusive, eu tô aqui contra as manifestações que eu fui 2 vezes na Paulista contra a escala 6x1, né?